Sejam muito bem-vindos ao Francast, o maior podcast deste Brasil. A verdade nua e crua sobre o mundo das franquias, você só vê aqui na Elo Tríade. E o podcast da Elo Tríade é um podcast híbrido. Às vezes ele acontece online e às vezes presencial. E hoje nós estamos em Uberaba para falar com uma empreendedora de sucesso, também uma empreendedora em casal, e ela que está bombando nas redes sociais de Uberaba e região na segmentação de serviços. Ela que abriu uma empresa e levantou uma empresa do zero, cujo nome é Capaz. É bem sugestivo, não é, gente? E vocês devem estar se perguntando, o que é a Capaz? Eu vou deixar para ela contar pra gente. Jaque, seja muito bem-vindo ao Francast de número 4. Estamos muito felizes que você tenha aceito esse convite e vir aqui contar um pouquinho pra gente da sua trajetória de vida pessoal, profissional, empreendedora e também de esposa e mãe de família. A gente vai querer entender um pouquinho como que você administra isso tudo, porque a gente sabe que não é fácil. Passo a palavra para você. Boa noite, Elô. Muito obrigada, primeiro, pela oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso negócio, da Capaz. E claro que eu vou explicar aqui como é que foi, como que surgiu, como que tudo aconteceu e como tem acontecido, Muito bom, exatamente. A gente vai querer saber de cada detalhe, Ela que foi a idealizadora desse projeto, Eu não vou contar o segredo agora, porque é ela que tem que contar para vocês. Então hoje nós vamos falar de desafios da vida empreendedora, nós vamos falar sobre como empreender em casal, como que surge uma grande ideia, como colocar em prática. Hoje o podcast, gente, vai ser muito enriquecedor. Você que pensa em empreender e não tem dinheiro para investir, fica até o final desse podcast que você vai ver que é possível realizar o seu sonho, mesmo que com pouco investimento. A Jaque vai contar pra gente um pouquinho da experiência dela como CLT e sobre o sonho de empreender. Ela que já foi empreendedora 2 vezes, uma vez ela não teve sucesso, mas ela não desistiu. Era um empreendimento também familiar, com seus pais. Isso. E aconteceu alguns percalços que a gente vai trazer para vocês aqui no decorrer desse podcast number 4. Inclusive, a gente vai falar também como ter uma boa ideia, porque isso ela sabe como fazer, hein, gente? Enfim, pessoal, sem enrolação, vamos descobrir o segredo do sucesso dessa mulher empoderada e empreendedora. Jaque, fique à vontade para compartilhar conosco a sua história. Conta pra gente se você já nasceu com esse empreendedorismo nato, como que foi o seu empreendimento em Londrina, se eu não me engano, Sim. Fique à vontade. Vamos lá, Elô. Essa é uma pergunta que a gente sempre recebe, quando vai até mesmo na casa dos nossos clientes. As pessoas querem saber como surgiu a ideia, há quanto tempo vocês estão no mercado? E aí eu vou contar aqui um pouquinho dessa história. A Capaz, ela está com quase 3 anos no mercado, E ela nasceu de uma necessidade familiar. Por quê? Eu e o meu esposo trabalhávamos na CLT, porém, logo que eu tive o segundo filho, eu me dispus a ficar em casa nos 2 primeiros anos. Fizemos um planejamento financeiro para que isso fosse possível. Quando estava finalizando esse período, eu comecei a sentir um desespero, porque eu sabia que estava acabando aquele período de estar em casa, estar com a família, e que eu teria que voltar a trabalhar. Só que eu não queria voltar para o CLT, Eu não queria voltar a ter que responder para alguém, para uma empresa. Eu queria continuar a minha flexibilidade de horário, em decorrência dos filhos, principalmente, Que é um desafio muito grande, para nós mulheres, administrar o lar, cuidar dos filhos e também aí ter uma carreira profissional de sucesso, Exatamente. E aí eu comecei a pensar em várias opções, para que eu pudesse trabalhar. Só que uma coisa que tocou muito é porque eu sabia que meu esposo também não estava mais satisfeito na CLT. Ele trabalhava como CLT. Isso. E então, em algumas vezes eu pensei em trabalhar na parte da estética, fazer curso, mas aí eu sabia que isso estaria fechando uma porta para ele, que seria algo que apenas seria o meu trabalho e não um trabalho para ele.
E nós já tivemos uma experiência muito boa trabalhando junto anteriormente, que depois eu vou contar, né? E aí, então, começou um processo, assim, de angústia, sabe? De não saber o que fazer e o principal, não ter um grande valor para investir. Porque quando você tem, né, um capital alto, você tem uma oportunidade, várias oportunidades. Não era a nossa situação. Jaque, assim, eu fico muito feliz em você estar compartilhando essa história conosco, porque essa é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Essa também um dos core da Elo Tríade, é mostrar para as pessoas que é possível sim empreender mesmo que com pouco. Você consegue montar um negócio e ter uma lucratividade alta, né? Exato. E aí o que acontece? Eu comecei a pedir a Deus. Eu falei, Senhor, sozinha eu não consigo, eu não tenho ideia, eu não tenho capital e parece que as portas estão fechadas e minha única opção era voltar para a CLT, que não era algo que eu gostaria, que eu queria, né? Começou um processo muito angustiante, foi aonde eu entrei num período de muita oração pedindo ajuda para Deus, porque eu não via outra oportunidade, né? Eu via a única oportunidade era fazer o que eu não queria, não estaria bem. E aí, na oração, uma das coisas que eu pedia é que eu queria ter um maior contato com pessoas, que o meu trabalho não me limitasse a um lugar fixo e que eu pudesse, de alguma forma, transformar algo. Essa era a minha oração. Mas assim, sem ter entendimento nem do que poderia ser feito. E aí, nem de segmento, não, de nada. Igual eu falei no início, né? A primeira coisa que eu pensava era assim, vou trabalhar com estética. Só que seria uma porta só minha, não do meu esposo. Não era o que a gente queria. E eu pedia, Senhor, me ajuda, porque eu quero o meu marido trabalhando comigo, porque a gente se dá muito bem trabalhando junto, né? E aí a vida dentro de casa melhora muito quando os dois estão bem, estão felizes. Então, o que ia adiantar se eu estivesse realizando um desejo meu e ele permanecesse naquela situação? Então, eu pedia muito isso a Deus. E foi aonde, num momento de oração mesmo, Deus trouxe isso ao meu coração, de trabalhar com a prestação de serviço no ramo de higienização e impermeabilização de estofados. Já que isso surgiu do nada, a ideia de montar a empresa, sim, mas, igual a Elo comentou no início do vídeo, há anos atrás, né, eu peguei uma beira no empreendedorismo do meu pai. Quando eu tinha 17 anos, ele me emancipou para poder assinar um contrato, né? E tá ali como participante do contrato social da loja dele, que era de móveis e decorações. Então, a gente teve esse primeiro contato com esse tipo de serviço o ano passado, né? Então, tinha uma empresa que fazia esse serviço dentro da nossa loja. E essa empresa não era aqui em Uberaba, era em outra região. Isso, era no Paraná, em Londrina. Vocês são do Paraná? Todos nós somos de lá. Paranaenses. Isso, paranaenses trabalhando em Minas. Em Minas. Não sei se dá pra vocês verem, mas ela tem os olhos azuis. Mentira, é verde. Uma paranaense dos olhos verdes em Minas Gerais. Tinha que fazer sucesso, né, gente? E aí começou todo esse processo assim, de idealização da empresa, né? Lá atrás, quando você tinha 17 anos. Não, essa da empresa do meu pai, eu tive esse contato com esse serviço. Quando eu comecei a pensar em algo para nós aqui, já morando em Uberaba, o que eu consegui pensar era justamente na Capaz, né? E aí, a empresa estava o processo, a ideia estava na minha cabeça. Mas agora, como convencer meu marido de que isso daria certo? Gente, convencer o marido não é fácil, não é mesmo? Então foi quando uma noite eu cheguei e fiz a proposta para ele, né? Falei, meu bem, sai do seu emprego e vem trabalhar comigo. Aí ficou um sarcasmo, porque eu desempregada, ele ia fazer o quê comigo, né? Ia trabalhar do quê? E aí ele falou, como assim? Né? Eu falei, não, eu tenho uma proposta. Mas quando, Elo, eu cheguei para ele para apresentar a proposta, não foi no exato momento em que eu pensei, eu cheguei e contei. Aí eu fui pesquisar sobre o mercado, né? Eu quis saber exatamente o que esse mercado fazia, quais as possibilidades, né? Fui atrás de fornecedores já, queria entender qual era o melhor produto para o mercado. Porque quando eu cheguei e apresentei a proposta para o Diego, eu disse, eu não quero um bico,
eu quero uma empresa, eu quero um nome, eu quero uma carreira. Então, quando eu cheguei com tudo para ele, eu já tinha aonde nós iríamos fazer o primeiro curso, aonde nós iríamos comprar a primeira máquina, qual seria o nosso fornecedor de produtos e o porquê eu tinha escolhido aquele fornecedor. E Jaque, conta pra gente o quão é importante você se planejar antes de iniciar uma empresa e até mesmo apresentar uma proposta, mesmo que é o seu parceiro de vida. Você precisa de ter esse planejamento e a gente fala muito sobre isso aqui na Elo-Tríade, a importância de se planejar para entrar, né, ingressar aí no mundo do empreendedorismo. O planejamento, Elo, ele faz total diferença porque é o que vai te assegurar a maior possibilidade que isso dê certo. É igual quando eu falei com o Diego, eu não quero um bico. Porque várias pessoas se aventuram nesse mercado justamente porque o investimento não necessita ser tão alto. Então aí às vezes a pessoa fala assim, não, vou comprar uma máquina aqui, comprar uma escovinha, eu ouço muito isso, e comprar um produtinho e vou começar. Dá para começar assim, só que como a minha idealização não é que a Capaz fosse uma coisa momentânea, então esse planejamento fez total diferença, né? Até mesmo para que se tornasse garantida a saída do meu esposo da CLT. Porque o que acontece, Elô? Se desse errado, eram 2 desempregados dentro de uma família. Com 2 filhos. Com 2 filhos. Então, essa foi a questão assim, que eu precisei muito entender o que dava para ser feito e como eu poderia começar para apresentar para ele. E não foi tudo de um dia para a noite. Ah, hoje eu idealizei, amanhã eu contei para ele, depois ele pediu as contas e no dia seguinte a gente estava trabalhando. Houve um processo, né? E o que foi muito difícil para a gente começar? Porque nós não tínhamos ninguém da área próximos a nós que pudesse falar assim, vem aqui que eu vou te ensinar. Só que Deus, na sua grande bondade, ele preparou pessoas assim que nós temos imensa gratidão. Porque profissionais da área, que é quando eu cheguei até eles e falei, olha, eu quero entrar para este mercado de trabalho. Seria concorrência? Não, porque não são da região, sim. Né? São pessoas, nós temos um grupo de higienizadores, né, a nível Brasil, porém é um grupo muito restrito. É uma empresa de Rondônia, uma empresa do Espírito Santo, uma empresa do Goiás, uma empresa em Minas também, próximo a vocês. Legal. Próximo onde vocês moram, e nós. E é um grupo assim que tem a mesma mentalidade, compartilha da mesma visão de negócio. Então a gente sempre está trocando figurinhas, a gente está sempre assim trocando as boas práticas no grupo e tem uma mesma visão de negócio. Porque no nosso negócio, assim como em todos os outros, infelizmente existem os prostitutos da profissão, que é aquilo que eu te falei, fazer um bico, né? Vou cobrar mais barato, vou usar um produto inferior e se der errado, depois eu vejo o que faço. E nós não optamos por esse caminho, né? Nós estamos estruturando a Capaz justamente para ser reconhecida. Inicialmente, a gente queria o quê? Ser reconhecida na nossa cidade. Hoje, nós vemos que nós estamos sendo, sim, reconhecidos a nível Brasil, porque da mesma maneira que quando eu idealizei montar a empresa, eu fui atrás de empreendedores que pudessem me dar um respaldo, pudessem me dar uma ajuda, hoje nós recebemos essa procura. Existem vários iniciantes no mercado que nos procuram, falam assim, eu gosto do modelo de trabalho de vocês, eu gosto do perfil do Instagram de vocês e eu gosto da qualidade do serviço de vocês e eu queria que você me ajudasse, porque nós estamos sempre ali à disposição. Para vocês verem, ela iniciou uma empresa, né, no momento aí que ela identificou a necessidade de empreender, né, e não gostaria de voltar para a CLT, no momento que a mulher, né, muito difícil para a mulher, que é pensar que você vai deixar os seus filhos, iniciou uma empresa aí do zero e hoje é referência no Brasil. E as pessoas que estão iniciando, né, estão começando a trilhar esse caminho, hoje se espelham em vocês, né? Isso é muito gratificante porque na minha oração eu pedi a transformação, né, na vida de outras pessoas. E eu imaginava que a transformação seria apenas dentro da casa do cliente, porque é muito satisfatório você receber um feedback positivo do seu cliente, né?
ele falar assim, nossa, foi melhor do que eu imaginava. Ah, eu cheguei e minha casa parecia que estava toda perfumada. É algo que eu achei que não tinha mais jeito e vocês mudaram. E hoje a gente vê que o nosso trabalho, né, a nossa conduta, a nossa forma de levar nosso trabalho tem transformado e motivado outras pessoas. E é algo assim que eu nunca imaginei, de verdade, eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Tão grande, né? Tão grande. E aí outro assunto que é muito legal, né, contar, que é o que as pessoas mais se surpreendem a respeito do planejamento. Você me falou quão importante é. Quanto tempo foi esse processo, né? Idealizar, contar para o marido e ter a empresa. Quando eu cheguei no Diego, fiz a proposta, que eu apresentei tudo para ele, falei, olha, a gente tem que fazer esse curso, a gente faz isso, a gente vai gastar isso, vamos começar assim e a gente pode ganhar tanto no início, né? Sai da empresa, vem trabalhar comigo. Ele falou, meu bem, como? Ele falou, porque nós não tínhamos um fundo de reserva, nós não tínhamos o valor para investir. Ele falou, como nós vamos começar? O meu emprego, apesar de eu não estar mais satisfeito com a CLT, ele é a única renda fixa dentro de casa. Como? Eu falei, calma. Naquele momento, ele tinha a visão de que se ele perdesse o emprego, a família dele estaria em risco. Em risco, exatamente, né? A preocupação do homem dentro da casa, né? Porque a gente se aventura quando você não tem filho. Quando você tem filho, você já é mais cauteloso. Então, teve esse medo. E eu falei, calma, eu tenho um plano. Relaxa que eu tenho um plano. Bem isso. Eu falei para o Diego, né, que nós teríamos 1 ano para reduzir os nossos custos em casa. Nesse período, eu comecei a produzir doces em casa também, porque a gente precisava acelerar, né, esse processo para poder comprar máquina, né, investir na empresa. Então, eu comecei a fazer pães, doces, para ele vender na empresa. A gente diminuiu um pouco os custos em casa. E aí, com essa diferença, a gente para a gente poder começar a investir em preparar a nossa empresa, né? E eu falei, então a gente tem esse 1 ano para fazer isso. Quando der 1 ano que a gente tiver com tudo pronto, você vai precisar conseguir um acordo na empresa. Porque seria o nosso tempo para estar trabalhando por conta, mas ter uma reserva de dinheiro para começar a ter o retorno, porque nenhum negócio também é assim imediato, você precisa trabalhar, né? E eu não tinha uma cartela de clientes, então eu precisava fazer minha cartela de clientes, começar a ter retorno para, de fato, viver apenas da Capaz. É importantíssimo que o empreendedor tenha essa maturidade de entender que o negócio, você não vai abrir o negócio e começar a ganhar dinheiro, né? Não. Tem esse tempo também de maturação do negócio. Vocês pensaram, inclusive, nesse detalhe. Se planejaram para aguentar firme ali até que começasse a render. E aí, Elô, quando a gente quer alguma coisa, né, realmente quer, você faz de tudo para acelerar um processo. Então, esse período que era para ser em 1 ano, em 9 meses nós conseguimos concluir. Vocês reduziram. Nós reduzimos com essas vendas de chocolate, todo evento que tinha, era Dia das Mães, Dia das Crianças, data comemorativa de empresa, eu fazia kit de chocolate, mandava, oferecia pão, cuca. Cuca é um bolo bem tradicional do Sul, que não tem aqui em Minas. Então eu fazia fornadas de cuca para o Diego vender na empresa. E essa grana, ela era reservada para vocês iniciarem a empresa. Iniciarem a empresa, exatamente. E aí, quando deu os 9 meses, né? Uma gravidez. O filho uma nasceu. Gravidez, nós estávamos gerando nossa empresa, né? Outra coisa também que acho que é muito importante falar, tudo isso acontecendo foi em silêncio. Era eu e ele. Os meus pais não sabiam, a família dele não sabia. Deus preparando. E Deus. Por quê? Vocês não quiseram falar porque achou que as pessoas não iam apoiar? Claro, tem esse lado também, que às vezes uma palavra de uma pessoa pode te desmotivar, tirar você do foco. Já que, assim, eu te falo por experiência própria, né? Quando eu decidi trilhar esse caminho de empreender, eu fui atrás de algumas pessoas que trabalharam comigo, outras que foram minhas clientes e tudo mais. E assim, nem todos acreditam no seu projeto, alguns, na verdade, a maioria, falam que não vai dar certo, que a gente tá louca, e que não se dispõe a te ajudar de fato, nem para dar um simples depoimento. As pessoas
tem muito receio disso. E isso é muito ruim, né? Porque alguns empreendedores acabam desistindo aí. E a gente, diferente disso, resistimos, acreditamos nos nossos projetos e estamos aí, né? E o que acontece também nesse momento, né, de, por exemplo, 9 meses ali, a gente queria simplesmente estralar os dedos e ver tudo pronto. E aí, se nós tivéssemos que lidar com a pressão das outras pessoas cobrando, e aí, quando vocês vão começar? Eu acho que não teria dado certo. Porque já passava a pressão interna, o desespero, o desejo de começar, de ver fluir, mas saber que existia um processo durante tudo isso. Então eu falei, Diego, nós só vamos contar para as pessoas na hora que, de fato, você não estiver mais na CLT e a gente vai falar assim, nós vamos dar início à nossa empresa. Aí sim as pessoas precisam saber. Porque para que ela começasse, dependia somente de nós dois e Deus, né? Então, para que abrir isso para outras pessoas naquele momento? Não se fez necessário. E deu muito certo. Até mesmo quando deu os 9 meses, aí o Diego chegou na empresa, né? Chegou no coordenador dele, que tinha um relacionamento muito bom. É importante também a gente entender que é necessário sair da CLT, porém deixar as portas abertas. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Porque hoje, nós temos uma grande quantidade de clientes, são justamente as pessoas que trabalhavam com ele. Então, se ele tivesse saído dali fechando portas, o empreendedor ele tem que abrir portas. E não fechar. Ele tem que aumentar o seu network. Tem que aumentar. Então, ele chegou no coordenador e falou, olha, não falou do que se tratava exatamente a empresa. Eu gostaria de que você me mandasse embora, fizesse um acerto comigo, se possível, né? Para que eu pudesse receber ali os meus benefícios, porque eu tenho um projeto com a minha esposa. E se não for dessa forma, não vai ter como. E aí o coordenador dele tomou um susto, falou, Diego, não esperava isso, porque você é bom funcionário, a empresa, né, e tal, para que sair? Aí ele falou, por quê? O Diego falou uma frase que foi impactante para ele. Enquanto eu continuar aqui, eu vou sendo isso. Funcionário da empresa. Se eu sair daqui, eu não serei mais um funcionário, eu vou ser o proprietário da minha empresa. E aí foi aonde houve um processo, né? Demorou, porque ele não tinha motivo para dispensar o Diego, e é uma grande organização. Então, ele precisava justificar o porquê estava desligando o funcionário. Então, houve um processo de de 30 a 60 dias de espera. Nossa. Angustiante. Foi o processo mais doloroso, porque estava tudo pronto. Dependendo só desse startzinho aí. Exatamente. E aí, chegou no limite, sabe? O Diego voltou para a empresa dele depois desse processo, conversou novamente com o coordenador dele e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Se você falar que não vai poder me desligar, eu vou continuar trabalhando aqui do jeito que eu tenho feito sempre, né? Não vou causar motivos para ser desligado. Só que todos os dias você vai olhar para mim e vai saber que a minha empresa está dentro da sua gaveta. E aí ele falou, eu vi que você está decidido mesmo, você quer sair. Então nós vamos te desligar hoje. E aí fez o desligamento dele. Que legal! Foi assim, nós temos uma foto desse dia. Depois manda pra gente que a gente vai colocar aqui no cantinho do vídeo. Vou colocar. O semblante de alegria era... Eu tô toda arrepiada, até meu rosto arrepiou. Nós temos uma foto desse dia. E aí, o que aconteceu? Né? Uma conquista para nós. Era a virada da chave, sabe? E fechar um ciclo e iniciar o outro. Tudo isso que a gente sempre espera. E aí, o que acontece? Ele chegou em casa, né? E nós fomos contar para os meus pais que o Diego tinha sido desligado da empresa. Só que os meus pais não sabiam da empresa que vinha surgir. Né? E foi um momento de muita tensão. E vocês moravam juntos? Isso. Nesse processo, né, como as coisas estavam muito apertadas financeiramente para ambos os lados, nós optamos naquele período em morar dentro da mesma casa, né? Então morávamos eu, meu esposo, os 2 filhos, meu pai e minha mãe. Por quanto tempo? 9 anos. Foram 9 anos. Aí vão falar assim, gente, mas 9 anos, né? E foram 9 anos. Cada um no seu tempo e tudo no tempo de Deus. Aí falava, porque vocês não queriam o próprio espaço? Claro que queríamos, mas naquele momento, tanto para nós quanto para os meus pais, estava inviável, né? Então não era oportuno. Então,
que nós fizemos? Fomos nos adequando, né, estipulando ali os limites, né, para todos poderem conviver. E, no entanto, as pessoas falam assim, nossa, foi muito difícil. Elô, não foi, porque durou 9 anos. Não chegou um ponto que te falar assim, agora não dá mais, não teve um extremo. Quando nós conseguimos fazer essa separação, foi justamente após, né, a Capaz ter dado certo e tudo mais. Então, foi prazeroso para ambos os lados. Só que naquele dia, quando o Diego chegou em casa e falou que tinha sido desligado da empresa, nós vimos o semblante de preocupação do meu pai, muito aflito. Ele pensou que a Jaqueline já não está trabalhando, né? O Diego agora é desempregado. As 2 crianças, ele olhou para a gente e falou assim, fiquem calmos porque nós vamos nos apoiar mais uma vez e vai dar tudo certo. Seu pai falou isso. Ele ficou muito preocupado. Quantos anos tinham seus filhos? O Antônio estava com 2 anos e meio e o André com 8 anos. Então, teve essa e a gente, assim, já estava naquela vontade de contar o que ia acontecer, mas a gente queria esperar, de fato, alguns maquinários chegar para mostrar, né? E aí nós falamos, não, pai, fica tranquilo, vai dar tudo certo, né? E aí nós esperamos ainda mais uma semana, que foi quando as máquinas chegaram. Aguenta, coração! E aí nós sentamos, né, e pedi para os meus pais sentarem no sofá, que a gente tinha algo para contar para eles. Naquele primeiro momento, Elô, a minha mãe olhou para mim com lágrima nos olhos e falou, vocês estão voltando para o Paraná, né? Ela imaginou isso, tipo, as portas se fecharam aqui, então nós vamos ficar e vocês vão tentar a vida no Paraná novamente. Longe de nós. Porque a família do Diego tá lá, então acho que no primeiro momento ela pensou isso. E vó e vô é pai e mãe com açúcar. Então a dor dela não foi por mim. Também por você. Foi pelos meninos, né? E aí eu falei, não, nós não vamos. Aí a gente contou, né? Falou, olha, nós temos uma empresa. Minha mãe, como assim, Como né? assim temos? Por que eu te falo nós temos uma empresa? Porque nesse processo de preparar a empresa foi justamente isso. Nós fomos atrás da parte burocrática, de abrir o CNPJ. Então nós tínhamos tudo isso. Nós tínhamos uniformes pronto, nós tínhamos um Instagram pronto, com a logo só que fechada. Estava tudo pronto. E aí então quando nós chegamos nós falamos, olha, tá aqui a máquina, tá aqui os cursos que nós fizemos nesse período e agora nós vamos trilhar o nosso caminho. E foi assim, e naquela hora meu pai falou assim, já deu certo, eu tenho certeza que deu certo. Olha. E foi a melhor decisão que vocês tomaram, porque o meu pai é autônomo, ele é empreendedor, né? Ele sempre foi, então a mente dele nunca foi para o CLT. Então vocês são de família de empreendedores, tá no sangue. E os pequenos já demonstram que serão empreendedores, mesmo? Né? Quer contar pra gente um pouquinho disso? O Antônio, mais novinho, de 4 anos, tudo que ele vê no mercado, ele já fala assim, mãe, dá pra vender na escola. É muito engraçado. E o André, ele fala, né, quais serão as funções dele no futuro, tanto dentro da Capaz. E o meu pai, ele é autônomo, ele fabrica balas caseiras, né, de gengibre, e ele fala assim... Deliciosas. Eu vou ter, mãe, que cuidar da Capaz e da fábrica de balas do vô, né? Então, ele já idealiza uma fábrica de balas pro vô. Isso é importante porque os filhos, eles pegam os legados dos pais, né? E até outro dia eu estava conversando com a equipe sobre como criar os filhos para serem empreendedores e não serem CLT, né? Então, acho que isso vem da criação. Por mais que a gente nasce com essa habilidade nata de liderar, de ser empreendedor, eu acho que é possível também você preparar os seus filhos para esse mundo, né? Sim, e assim, algo que eu sempre falo, principalmente para amigas que são mães também, né? O quanto as grandes transformações na nossa vida vêm através dos filhos. Por quê, Lô? Quando nós decidimos mudar do Paraná para Minas, foi justamente na gestação do André, né? Envolve toda uma questão familiar, mas assim, se eu não tivesse grávida naquele momento, eu não teria vindo embora. Então foi a grande transformação, mudar de estado, nós éramos recém-casados, tinha 1 ano de casado, né? Nós grávida de e quantos aí meses? Eu vim grávida de 2 meses. Os 2 meninos são mineiros, né? Mas assim, o que moveu? Eu estou grávida, não quero ficar aqui, eu vou para perto dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios que estão lá.
Então, foi a primeira grande transformação. Você sair de um estado, de uma estabilidade, um lugar onde você sempre viveu e conhece tudo, para ir para um lugar totalmente desconhecido. E são duas transformações, né? A transformação que a mulher passa em ser mãe, que era a sua primeira gestação. Isso. E a transformação de vida, de habitar, né? Até mesmo de cultura. Não, totalmente diferente. Criar novos laços, criar novas amizades, né? Exatamente. E aí, a Capaz só surgiu porque o Antônio nasceu. Isso eu tenho certeza. Olha, vocês vieram para Minas Gerais na sua primeira gestação. Isso. E a Capaz nasceu da segunda gestação. Exatamente. Eu falo isso para as minhas amigas. Eu falo, gente, as grandes transformações da nossa vida vêm através dos filhos. Por quê? Eu já trabalhava numa empresa há quase 5 anos. E eu tava ali, na minha zona de conforto. Estagnada. Exatamente. E assim, eu pensava, vou sair daqui, vou fazer o quê? Mas eu tava ali, tava tudo tranquilo. Quando o Antônio nasceu, e aí a primeira coisa que eu falei, eu não quero voltar porque eu quero ficar com ele, né? E aí eu me planejei financeiramente para isso também, para poder ficar os 2 anos com ele em casa. E aí, quando eu sabia que eu precisava voltar para o mercado de trabalho, porque infelizmente eu não poderia simplesmente ficar em casa, eu falei para a CLT, não, porque agora eu não tenho só um, eu tenho 2. Eu sabia que minha rotina ia ficar bastante agitada, apesar de contar muito com o auxílio da minha mãe, né? Mas eu precisava e eu queria estar com eles. E nessa virada de chave ali, por que você pensou assim com relação à CLT? Porque a CLT também tem seus desafios, mas tem a certa segurança, uma certa estabilidade. Sim. Por mais que você pode ser mandado a qualquer momento, mas ela te traz uma certa segurança porque o seu risco é menor, né? Não, e sem falar dos benefícios quando você trabalha dentro de determinadas empresas. Que essa foi uma das questões que o coordenador do Diego mais colocou na mesa. Falou, Diego, olha, porque os benefícios da empresa que ele trabalhava realmente eram excelentes. Né? Plano de saúde total para a família. Hoje nós sabemos que para você conseguir manter um plano de saúde para a família é pesado, né? É plano de saúde total para a família, tinha a questão de tickets de alimentação, cestas não sei das tantas, né? Eram vários benefícios muito bons. Essas são as vantagens. Mas e as desvantagens? Você se sentia assim limitada em colocar suas ideias em prática, limitada nos seus ganhos? Quando você está trabalhando na CLT, às vezes você pode idealizar o mundo e você não pode pôr tudo aquilo dentro da empresa porque ela não é sua. E às vezes as suas propostas não são bem aceitas. Os propósitos são diferentes. E aí quem já tem essa mentalidade de querer sempre fazer mais, acaba se sentindo oprimido, que era o que acontecia comigo dentro da CLT. No caso do Diego, como ele trabalhava rodando o turno, isso para nós, no cunho familiar, estava muito difícil. Por quê? Ele não viu, por exemplo, o André, o mais velho, ele nunca participou de nada da escola. Porque você tá lá, você não pode sair e falar, olha, eu tô saindo porque meu filho vai fazer uma apresentação na escola. Porque ele trabalhava no distrito industrial. Então, é um outro tipo de organização diferente, por exemplo, do comércio, que às vezes tem uma certa flexibilidade. Dentro da indústria, não, né? Então, assim, ele não viu, ele não acompanhou o crescimento do André porque ele rodava turnos. Em determinado período trabalhando na madrugada, em determinado período trabalhando no período da tarde, em determinado período trabalhando no período da manhã. Então não tinha, até mesmo assim, às vezes comemorações, confraternizações entre amigos, era eu e o André. E aí depois quando veio o Antônio, eu falei, vai ser eu, o André e o Antônio? Cadê o meu marido? Cadê meu marido? E ele estava se sentindo muito mal com isso. Então por isso que eu falo que quando eu decidi que a gente teria que empreender, não poderia ser algo só para mim, tinha que ser para a família. Familiar. E empreender, ele é assumir riscos, né? Sem sombra de dúvidas. Mas também traz qualidade de vida, né? Para você. Muito, muito. Aí algumas pessoas questionam o empreendimento em casal, né? Mora e trabalha com o marido? O Diego brinca com os clientes, porque ele fala assim, gente, ela é minha patroa, dentro e fora de casa. Porque a empresa foi ela que idealizou, se não fosse ela, não teria acontecido, né? Mas ele faz essa brincadeirinha para descontrair e tudo mais. Mas a verdade é que para dar certo, cada um tem que ter sua responsabilidade. E um completa o outro, né? Exatamente. As habilidades. Por quê? Por exemplo, na parte operacional, né?
O Diego é que entende de formulação de produto, o Diego é que entende qual produto pode ser aplicado em determinado tecido. A parte técnica é dele. É dele. Hoje nós já estamos com uma pessoa nos ajudando, né? A equipe está crescendo. Então, essa parte técnica é treinada por ele. Eu não vou me meter nesse assunto, porque pode dar errado. Apesar de eu ter ficado por 2 anos ativa com ele na parte técnica, né? Auxiliando ele. Mas já a parte administrativa, a parte comercial, as parcerias que nós fazemos, aí é da minha responsabilidade. Então, eu tenho que me garantir de conseguir os clientes e ele tem que se garantir de atender todos eles. E fidelizar. E fidelizar, exatamente. Vocês têm muitos clientes fiéis? Gente, é uma delícia saber que nós estamos para o nosso 3º ano e nós temos clientes que são recorrentes. Isso é uma oportunidade muito boa desse mercado por conta disso, né? Qual que é a recorrência do seu cliente? Olha, eu tenho clientes que fazem a cada 4 meses, porque tem pet. Eu falo que vai muito da necessidade do cliente. Eu tenho clientes que é uma vez ao ano, mas eu tenho aqueles clientes que começou, por exemplo, com um sofá, aí passou um período, adquiriu uma sala de jantar nova, vamos impermeabilizar. Então vamos fazer um pacote no próximo mês. Você pode fazer os colchões de casa, depois tapetes que a gente pega. E sabe o que ficou muito legal? Esse nosso jeito descontraído paranaense nos permitiu, de fato, interagir muito com o cliente. Então, no nosso Instagram, se vocês verem, tem até um destaque sobre o Momento Café. Gente, as nossas clientes preparam café, mesa aposta. Sensacional. Mesa aposta para nós. E isso é algo que as outras empresas aqui não têm. Foi forçado? Não foi natural. Porque quando às vezes a gente chegava na casa de uma cliente, ela perguntava assim, vocês aceitam um café? Aí a nossa fala-chave é, café e churrasco a gente não nega. E aí começou a virar uma brincadeira, sabe? Muito saudável. Até o dia que uma determinada cliente falou assim, eu gosto de preparar a mesa aposta. E eu falei, não, o que é isso? Isso tudo pra nós. Vou filmar. Porque os meus parceiros de trabalho vão ver isso e vão falar, como, né? Achei que eu ia impactar os parceiros de trabalho, que trabalham no mesmo ramo. E aí começou uma competição entre as clientes de quem preparava a melhor mesa. Isso é geração de valor. Muito. E aí a gente vê assim que o nosso trabalho está indo além de uma prestação de serviço. As pessoas se sentem confiantes de a gente estar ali dentro. Afinal de contas, você está dentro do escritório, dentro da casa das pessoas, e você entrar dentro do lar das pessoas é uma responsabilidade muito grande. Né? Por isso também nós nos preocupamos muito. Exige confiança, né? No momento de aumentar a equipe. Por quê? Nós temos clientes que deixam a chave da casa na portaria. Vou estar trabalhando, mas nosso horário é tal. Por favor, podem entrar, pode fazer o serviço e depois deixa a chave na portaria novamente. Acontece muito. Teve clientes, porta eletrônica, falou, eu vou te passar a chave de acesso da minha casa. Confiança é algo muito difícil de conquistar. Sim. E não tem como impor. Principalmente quando se trata da casa da pessoa, né? Que é algo... Isso eu percebo, né, que o nosso modelo de mercado permitiu isso porque nós trabalhamos em casal. Foi um diferencial, né? Eu lembro de uma cliente nossa, a Bia. Dei muita risada no dia que nós... Bia, deixa seu like, tá? Bia, por favor. Ela vai lembrar dessa fala. Pode comentar também, Bia. Nós fomos atender ela, né? Então eu conversei com ela pelo telefone, fiz todo o processo de venda. E na hora de chegar para prestar o serviço, chegou eu e o Diego. Ela falou assim, não acredito que você veio. Eu estava no medo de vir aqueles homens butinudos molhar toda a minha casa. Agora que veio uma mulher, eu fiquei tão feliz. Eu tenho certeza que o serviço vai ser excelente, né? Então, foi muito engraçado essa preocupação dela, que é uma preocupação da grande maioria das mulheres. Sim. Receber um homem dentro de casa, na maioria das vezes elas estão sozinhas, né? Então a companhia de uma mulher vai junto. Aí tem clientes assim que, como a gente já atende recorrente, às vezes é necessário ir só o Diego e o nosso ajudante, elas estão tranquilas. Apesar do Diego falar que quando ele chega sozinho, ele vê a decepção na cara dela. E fala assim, mas a Jaque não veio, eu fiz café pra ela. Aí ele fala, não, mas eu também tomo café.
Jaque, e conta pra gente, vocês nasceram em berço de ouro? Não. Não mesmo, gente, não mesmo. A nossa história, aí já dá um outro podcast, contar toda uma história, né? Como que foi o fato de ter tido um empreendimento há anos atrás e ter, de fato, quebrado. Vocês né? quebraram? Quebramos. No outro empreendimento. Sim, no empreendimento dos meus pais. Mas dizem que o bom empreendedor já quebrou no mínimo uma vez. Exatamente. E aí, você estar disposto a recomeçar. Eu falo que o meu pai, ele é uma pessoa que se reinventa. Porque se contar a trajetória dele e como ele está hoje, eu tenho certeza que talvez outras pessoas falariam, não. Você acha que ele aceitaria fazer um podcast com a gente? Pra contar essa trajetória dele de ter tido uma empresa, ter quebrado? Porque eu acho que isso é uma história bonita. É uma contribuição pro empreendedor, para ele conhecer de fato a vida real, porque muita gente romantiza o empreendedorismo. Exatamente. O empreendedorismo tem as suas dificuldades, é claro, mas tem também as suas vantagens. Mas é importante não iludir as pessoas que estão do outro lado, trazendo somente a parte boa do empreendedorismo, né? E eu costumo falar muito assim, se um dia te disseram, vou empreender porque eu quero trabalhar menos, então fica na CLT. Porque no empreendedorismo você trabalha muito mais. Porque você tem que dar conta de fazer com que aquilo dê certo. Então, assim, você se doa muito, né? Existem finais de semana que eu preciso fazer um planejamento da semana, então eu não consigo sair no fim de semana com os filhos porque eu preciso, né, me organizar. Você precisa abdicar de momentos de prazeres, Sim. né, em prol de um bem maior, que é o empreendedorismo, que é a empresa que vai bancar isso no futuro, né? Principalmente quando você está em processo de crescimento. Porque existem dois tipos de empreendedorismo. Tem aquele empreendedorismo que ele já estagnou e ele não quer crescer. E ele vai permanecer ali, então tudo que ele fizer dentro daquele ritmo vai estar ali. Mas se você está em processo de crescimento, e o crescimento ele causa dor, isso você tem que entender, então você volta assim, a ter que abrir mão de algumas coisas, nós mulheres mesmo. Eu falo isso muito pro Diego. Nós abrimos mão de coisas, por exemplo, para casa, móveis novos, investimento dentro da casa, porque tudo você converte para a empresa. Nossa, queria trocar minha mesa, minha sala de jantar. Mas esse dinheiro aqui eu posso comprar tal maquinário. Mas é prazeroso, desde o momento que você quer aquilo. E cada conquista, ela gera um valor diferente para a vida da gente, né? Não, é sensacional. É muito bom mesmo. É prazeroso. É prazeroso, principalmente você ver o seu trabalho tendo frutos. Jaque, e o que vocês acreditam ser empreendedorismo? Elô, o empreendedorismo é um pouco dessa história toda, né? É você estar disposto ao risco, né? Mas ter a consciência de que você é responsável por ele. Essa que é a verdade, né? Você se põe no risco, mas fala assim, eu sou responsável por isso. E o fato de você poder cada vez escalar, né? E aumentando as suas expectativas. E principalmente sempre se atualizar, seja no mercado que for. Eu quando iniciei na Capaz, eu não imaginava que era um mercado que crescia tanto. Que cada semestre tem lançamentos, tem feiras em São Paulo, sabe? De maquinário. Então, assim, às vezes você começa com um pensamento e aí você vai vendo que aquilo pode aumentar. E eu acho muito importante também, em qualquer processo, qualquer empreendimento, qualquer setor, você ter um mentor. Você ter alguém se espelhar. Para se inspirar. Principalmente alguém que tem uma história parecida com a sua. Porque aí você vê assim, eu não preciso ficar aqui, eu posso chegar até lá. Né? Então, é possível. É possível. E quando nós começamos, eu tinha uma visão do que a Capaz poderia ser. Hoje eu tenho outra totalmente diferente. E como surgiu esse nome, Capaz, que é um nome tão forte, tão imponente? Eu gostei bastante desse nome, eu acho que faz toda a diferença ter uma marca forte, né? Forte. Quando eu apresentei ao Diego, né, a empresa, o projeto, não tinha o nome. O nome foi totalmente dele e aceito na hora. Olha. Porque ele me explicou justamente o porquê de Capaz.
Primeiro que tudo que é relacionado à higienização, a maioria das pessoas colocam com clean, né? E aí, mas a gente não quer ser igual. E o Diego A gente falou não quer ser mais do mesmo. Não, mais do mesmo não. O Diego falou assim, a nossa empresa vai chamar Capaz. Falei, capaz? Por quê? Primeiro que é uma gíria do Paraná, né? É uma expressão do Paraná. Se eu te conto uma coisa muito absurda, você fala, capaz? Né? Eu acho que até o Gustavo, quando eu falei desse nome, ele falou que tinha gostado muito, que é o pessoal da agência de marketing, que cuida de toda a parte digital nossa. Ele falou, eu gostei muito desse nome. E você sabia que é uma gíria nossa aqui? Eu falei assim, inclusive eles são do paranaense, tá vendo? O Gustavo entende. E o capaz, ele pode ser igual o uai de mineiro, dá pra colocar em várias situações diferentes. Que legal. Né? Então, do capaz, quando é uma coisa muito assim, ou então, capaz que dê certo, né? A gente usa esse capaz em vários termos. E também porque Deus nos fez capaz. A empresa surgiu, foi diante de oração. Então, a gente fez esse trocadilho, né? Uhum. E as pessoas perguntam muito, por que capaz, né? Algumas pessoas acham que é nosso sobrenome. É o sobrenome de vocês, é capaz? Não, capaz, isso é do Paraná, né? E porque Deus nos fez capaz. E porque vocês são capazes de Somos conquistar. capazes. E sabe o que é legal esse nome, assim? As pessoas, elas adotam pra elas. Eu tenho... É uma conexão com o seu público, né? Porque eu tenho um grupo de meninas que divulgam o nosso trabalho, são as nossas parceiras. É uma coisa que eu queria te perguntar, a presença do digital, como que é a presença do digital na vida de vocês? Totalmente ativa. Hoje, nós não fazemos anúncios. Nós não patrocinamos anúncios, né, de nenhuma forma. Nem impressa, nem na TV, nem na rádio. Os nossos clientes estão ativos através do nosso Instagram, pelas nossas parcerias. Nós temos as meninas que nos divulgam. São influencers? Não são influencers. São meninas influentes. São influenciadores. Tem uma grande diferença, isso também dá outro podcast sensacional, que nós aprendemos em curso. Por quê? São meninas que não tinham um grande número de seguidores, que estavam já ativas, fazendo divulgações. A grande maioria delas, nós fomos as primeiras parcerias delas e elas as nossas primeiras parceiras. E hoje elas estão totalmente ativas no mundo digital, né, nas redes sociais, porque outras empresas viram potenciais delas e falou, vocês fazem um trabalho sensacional para Capaz. E olha a responsabilidade do empreendedor, despertar o empreendedorismo em outras pessoas. E essas meninas montaram um grupo e elas chamam as Capazes. Porque sempre estão ali trocando ideias, né? E todas elas hoje são extremamente ativas na rede social, na internet, no mundo digital. E hoje são pagas por grandes empresas para divulgar. Os seus clientes, eles vêm através do digital, então? Sim. Além também ali do networking, né? Do boca a boca, do indica. Mas o boca a boca hoje está digitalizado. Porque os nossos clientes ficam impressionados com a qualidade do serviço e elas mesmas fazem suas próprias postagens na rede social e colocam, indicam muito. Então, assim, a gente acaba atingindo o network das outras pessoas. E isso é muito bacana, a influência que a rede social tem. Interessante, como o digital hoje, ele está presente em todos os tipos de negócios, né? Sim, e quem está fora do digital está fora do mercado. Muito bem. Isso eu tenho total certeza. É verdade. Porque, eu digo por mim, esses dias fui marcar uma consulta com um médico que eu não conhecia, né? O que eu fiz? Fui procurar a rede social dele. Porque hoje os médicos trazem o seu perfil profissional. Aí você já quer saber se o que ele está falando te traz segurança. Então a gente tem essa necessidade, né? Sim. Você vai procurar um serviço que você não conhece, o que você faz? Vai para a rede social. Vai pra rede social. E quando você não conhece, você ainda abre uma caixinha de perguntas e fala, alguém me indica? É assim que funciona. O digital hoje, ele transforma as nossas vidas, né? Totalmente. E os nossos negócios também. Exatamente. Jaque, conta pra gente qual foi o valor
tá? Fica à vontade para responder ou não. Total. Quanto de investimento vocês precisaram para tirar a Capaz do papel? Olha, eu sei que esse valor hoje já não se aplicaria, por conta do aumento mesmo que teve de produtos e principalmente da máquina. Mas o que acontece? Nós não começamos com tudo que nós temos hoje, nós começamos com o básico, né? Não tem aquele comece com o que você tem. A gente não tinha como ter tudo. Vocês foram reinvestindo. Isso, por isso que nós precisávamos que o Diego fosse desligado da empresa, porque a gente sabia também que a gente tinha que começar, mas precisava aumentar. Então, o que ia entrar de serviço não poderia ser só nosso naquele momento, teria que ser da empresa, entendeu? Na época, foi em torno de R$8.000. Com R$8.000, essa mulher e o marido, gente, eles tiraram uma empresa, um sonho do papel, conquistaram a independência profissional e a qualidade de vida junto à família, né? E aí fala assim, mas com o que vocês começaram? Com um carro que a gente tinha que nem era apto para trabalho, porque era um carro de passeio, era um carro que consumia um combustível alto. Hoje nós temos um carro da empresa, próprio para trabalho, né? Dentro do perfil do que a gente precisa. Mas nós começamos com uma máquina, 1 galão de determinado produto, 1 galão de determinado outro produto. Foram 3 galões de produto. E não era galão de 5 litros, era galão de 2 litros. Olha só, gente. Era, porque a gente precisava, não teve estoque. E a gente também não mantém estoque alto hoje de produto, porque a gente percebeu que não há necessidade, né? E algumas escovas, né? Outros utensílios que a gente precisava para preparar o espaço. O investimento maior, com certeza, foi a máquina, né? Que é a primeira que a gente começou, que hoje ela está mais cara do que quando a gente iniciou. Mas foi em torno desse investimento, de uns R$8.000. E hoje vocês têm quantos maquinários? Olha, hoje nós estamos com 2 máquinas, né? Sim, para higienização de estofados. Mas depois de 6 meses, que nós iniciamos apenas com higienização. Depois de 6 meses, aí nós também entramos com a impermeabilização de produto, que aí já é outro material. Vocês foram crescendo o leque de prestação de serviço para os seus clientes conforme a demanda do mercado. Isso, e aí depois nós abrimos também a lavagem profissional de tapetes, né? Então, assim, nós começamos. Por que adiantava no processo eu ter vários serviços e não ter cliente? Eu falo que é sempre começar, é importante começar, né? Exato. E o MVP, que é o mínimo viável possível, é começar com o que você tem. Exatamente. E sabe o que foi legal, Elô? Porque as pessoas que nós atendemos primeiro, que era com a higienização, quando nós demos entrada para a impermeabilização, nós voltamos naqueles clientes, né? Nos clientes que vocês tinham higienizado o estofado. E isso, eu falei, olha, agora nós temos esse serviço. E ali, quem teve a necessidade, a gente conseguiu atender. Aí, depois de um certo período, veio a lavagem de tapetes. O que a gente fez? Voltou para todos esses clientes. Então, é legal, é isso, né? Não adianta você ter muito serviço e não ter cliente, muita oferta de produto e não ter cliente. Nós primeiro pegamos um determinado serviço, fizemos aquela clientela e começamos a aumentar. E isso prova que vocês têm um bom relacionamento com os clientes de vocês, que vocês fazem um bom trabalho, porque existe a recorrência, não só do mesmo produto que eles compraram, mas do que vocês vêm agregando aí na empresa, né? Isso. É sensacional. E isso nos proporcionou, o ano passado, né, em 2021, nós ganhamos o reconhecimento como Top 1 de Uberaba. Nossa, olha que interessante. Com 2 anos de empresa? Tava indo para o 2º ano. Primeiro ano. E assim, para nós foi um susto. De verdade, quando eu recebi a ligação, a primeira coisa que eu pensei é golpe. Pensei, porque não fazia sentido, a gente estava caminhando para o 2º ano. O golpe tá aí, cai quem quer. Cai quem quer. E aí, era para eu ter trago o certificado, ia mostrar. Tá onde? Na minha mãe. Não, a gente faz lá. Ele coloca aqui no vídeo. E aí nós recebemos a ligação, né, de que houve a pesquisa dentro da cidade e nós fomos a empresa mais bem votada, tanto na prestação de serviço como na qualidade de atendimento. Olha que e foi algo assim que eu falei, caramba. A gente está de fato colocando o nosso propósito na prática. Na prática, e é muito gratificante. E vocês pensam em franquear a Capaz?
Até pouco tempo atrás, não pensávamos. Achávamos assim, isso aqui é nosso, familiar. Só que é algo que tem dado tão certo, né? E nós colocamos o nosso jeito no trabalho, porque existem muitas franquias nessa área. Nesse segmento. E quando nós pensamos em abrir a Capaz, uma das coisas que a gente não quis foi ir nesse plano de negócio de franquia que tinha disponível. Porque não tinha o propósito que vocês... Exatamente. Então, hoje, o que nós estamos fazendo? É trabalhando e moldando, preparando para que a Capaz, no futuro, seja um plano de franquia diferente dos que já tem, né? Para que todos tenham um momento café diferenciado e destacado, que entrega qualidade para o cliente, exatamente, né? Exatamente. Muito bom. Jaque, o que você acha que não pode faltar quando se pensa em abrir um próprio negócio? Não pode faltar disposição, assim, a vontade mesmo, sabe, de fazer acontecer, o planejamento, que foi o que a gente falou, e a certeza de que existe um processo de retorno, né? Não pode faltar essa consciência. Porque o que acontece? Que a grande maioria de empresas, às vezes, fecham no seu primeiro ano. Porque começa iludido. Não planeja. Exatamente. Então, para empreender, seja no ramo que for, você precisa ter essa consciência de que existe um processo. Você tem que estar preparado para esse processo de retorno, né? E principalmente saber que quando o retorno vem também, você tem que saber administrar aquilo para que você continue crescendo. Você não pode sugar a sua empresa. Você tem que estar sempre fazendo com que ela cresça de maneira saudável. Interessante. Jaque, quando você era criança, você já via que você seria uma empreendedora ou não? Olha... Porque você tem os seus filhos são, né, já? Empreendedora eu não sei, mas eu me lembro das várias vezes que os meus pais foram chamados na escola porque falava que eu tinha um instinto de liderança muito forte e que às vezes acabava atrapalhando um pouco a conduta da sala de aula. Jaque, e vale a pena empreender? Gente, mas claro, vale muito a pena empreender, né? Vale a pena empreender se você estiver disposto a correr o risco e se responsabilizar para que isso dê certo. Se você quer ter uma estabilidade, permanecer sempre ali do mesmo jeito, aí não vale a pena. Mas se você quiser mais... é o empreendedorismo que te permite, né? Muito bem. Já, eu sempre trago aí 2 perguntinhas no final do nosso podcast, que infelizmente vai chegando ao final, então aproveitem aí esses últimos minutos. Jaque, quais são as ideias que você acha que são mais promissoras para se tornarem franquia? Elô, com certeza, na minha visão, é a prestação de serviço, porque é algo treinável, né? É algo que vai permitir também com que a pessoa tenha uma profissão diferente da venda de um produto, né? Então, é algo assim, esse foi justo um dos motivos para a gente querer pela prestação de serviço, é se tornar um profissional em determinado ramo. Então, a prestação de serviço sem dúvidas. Muito bem. E o que você acha que jamais pode se transformar em franquia? Jamais pode, com certeza, é tudo que é valor pessoal. Porque não tem como você transferir para alguém aquilo que é somente seu, né? Por exemplo, opiniões, como religião ou dentro da política. Franquia dentro desses setores eu não concordo. É intransferível, né? Intransferível. Realmente é muito pessoal. Mas, pessoal, quero dizer que, infelizmente, nós vamos ficando por aqui. Hoje foi um podcast incrível, presencial. Nós que saímos de longe para estarmos aqui entrevistando a Jaqueline Colucci. Nós vamos deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado as redes sociais da Jaqueline e da Capaz, para vocês aí seguirem esse casal empreendedor e conhecer como é o trabalho deles, como é esse segredo, essa magnitude que eles têm de conquistar o cliente, de fidelizar o cliente e todo esse empreendedorismo
que correm na veia e que eles trazem pra gente, né? Foi um podcast, assim, muito rico, que a gente aprendeu muito com a sua contribuição aqui, da sua história, né? Compartilhando a sua história com a gente e com os nossos seguidores, né? Então a gente só tem a agradecer por você ter aceito aí o nosso convite. Dizer que a gente da Elo Tríade admira muito o seu trabalho, muito o seu potencial e com certeza a gente quer participar desse projeto de franquear Capaz e levar essa qualidade de serviço para o Brasil inteiro e não deixar só aqui no interior de Minas, né? Mesmo que seja uma cidade como Uberaba e região, que é uma região incrível, que a gente gosta tanto, né? E olha, gente, nós vamos ficando por aqui, mas eu vou passar uma vontade em vocês. Vou comer aquele queijinho com doce de goiabada, cascão inclusive, um docinho de leite. E é isso, né, Jaque? Muito obrigada, né, por ter dividido a sua trajetória, a sua história conosco. E a gente já deixa um convite aqui para você e para o seu pai para dividir com a gente aí essa história, né, de empreendedorismo e contribuir com a carreira de tantas pessoas que têm esse desejo e romantizam muito o empreendedorismo. É bom, é uma conquista, né, para as pessoas, trazem qualidade de vida, mas é importante eles terem a consciência de que na vida real você precisa de fato se dedicar e que pode acontecer sim de você quebrar, mas a gente que tem esse empreendedorismo, né, na veia, a gente se reergue. E eu costumo dizer que o empreendedor ele é como se fosse uma fênix. Ele ressurge das cinzas, né? Então eu acho que vai ser muito rico se o seu pai topar, né, dividir com a gente essa história, essa trajetória dele que foi de empreender, levantar um império, depois quebrar e começar de novo do zero, mesmo que esteja na melhor idade, que ele já tem acima de 60 anos, né? Sim. Vai ser muito rico. E que você também esteja presente com a gente nesse podcast. Com certeza, vamos fazer. O bate-papo foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado também. Deixem aqui nos comentários se vocês querem ver alguém especial aqui no nosso podcast. O que vocês acharam desse podcast presencial, né? Porque a Elo Tríade tem um podcast que é o Francast híbrido, a gente faz de forma presencial e também de forma online. Coisas que a tecnologia nos permite hoje, né? Nem sempre a gente consegue estar onde os nossos convidados estão. E hoje nós tivemos essa grata surpresa de podermos estar aqui presencial com você, Jaque. E eu que agradeço, né, pela oportunidade de contar um pouco da nossa história e quem sabe assim também poder inspirar outras pessoas, né, a empreenderem, seja no nosso ramo ou em outro. Exatamente, a realizar o seu sonho, né, tirar o seu sonho do papel, tirar o seu projeto do papel, então realizar aí o sonho de empreender e conquistar a independência profissional. E a gente traz muito isso aqui, que é poder empreender mesmo que com pouco dinheiro. É possível você abrir um negócio, ter rentabilidade e realizar os seus sonhos. Não só profissionais, mas também pessoal e tocar a família, né? E é isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada a todos por terem assistido até aqui esse podcast e até o próximo. Muito obrigada. Tchau, tchau.